Shalom, pessoal, tudo bem com vocês? O Senhor trouxe ao meu coração para eu contar para vocês o que aconteceu comigo em março deste ano, tá bom? Mas antes eu quero saber se você é inscrito no canal. Você é inscrito no canal? Se não é, clica aí, se inscreva no canal, porque quando você se inscreve no canal, você diz assim ao YouTube, você manda um recadinho. Olha, esse canal tem relevância. E daí ele começa a enviar para as pessoas, a convidar as pessoas para assistir o canal. Então é muito importante, tá bom? Vamos fazer parte da família cristã com atitude? Bem, em Isaías, no capítulo 12, no versículo 5, está escrito: cantem louvores ao Senhor, pois Ele tem feito coisas gloriosas. Sejam elas conhecidas em todo o mundo. Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Ah, que lindo, né? Então, nesse março deste ano, eu tive que passar por um procedimento cirúrgico por conta de um cisto sebáceo. Eu tinha vários na cabeça, mas um tinha que passar por centro cirúrgico e tomar anestesia geral. Foram 21 pontos que me deram o tamanho que estava o cisto sebáceo. Daí tudo bem, o couro cabeludo era tomar anestesia e depois fazer a operação, né, a retirada, e esperar a anestesia, ver como que era, e eu voltava para casa, eu não ficava nem internada. Daí tudo bem. Mas eu era cardiopata, e eu vou dizer por que eu era cardiopata. Quando eu tinha 10 anos, eu passei por uma cirurgia cardíaca por causa de sopro. O sopro é buraco na veia. Eu tinha 2 buracos no ventrículo direito, na aorta. E o que aconteceu? É assim, mais ou menos, tá, gente? Porque eu não entendo muito nada disso não, tá? Aí o que acontece? Fecharam o buraco, tudo bem, aos 12 anos eu tive alta. Muito bem. Ainda o médico falou: esqueça que a senhora teve, que você, né? Porque eu era menina, não era senhora. Que você teve algum problema cardíaco. Tá bom. Aí eu casei aos 17 anos e engravidei da minha filha aos 18. E aí o que acontece? Quando chegou nos 7 meses de gravidez, eu comecei a sentir uma dor no peito. E quando aquela dor no peito assim vinha, era uma dor muito estranha, eu não conseguia respirar. E quando eu tentava me mexer, a dor intensificava. Então eu tinha que ficar imóvel e eu não conseguia respirar profundamente. Eu só soltava o ar e respirava muito pouco, não era nem o suficiente. Mas aí, naquele tempo não tinha ultrassom. E eu achava que falava muito que se a criança, o pezinho da criança, pega a costela, dá dor e tal. Eu falei, só deve ser isso mesmo. Mas eu falei pro meu obstetra e ele disse assim, não é normal. Ele fez o exame, né? Apalpou o útero e viu que a Karina estava na posição certa. Porém, que ele falou assim, bom, vamos esperar. Quando o bebê nascer, depois de 3 meses, você marca com o cardiologista e vai saber o que está acontecendo. Daí eu esperei daí 2 meses, daí marquei, deu certinho os 3 meses e eu fui. Ele pediu uma série de exames, ecocardiograma, eletrocardiograma, raio-x do tórax, tudo isso. Tá, levei, mas eu não sei se teve mais algum exame. Eu levei, tava assim, abriu muito calor. Eu falei pro meu marido, fica aí na sala de espera com a Karina, porque tá muito calor, é só resultado, não vai dar nada, porque eu já não tinha aquelas dores tão intensas. Era raro ter uma dor e era leve, então eu achei que isso realmente tava tudo bem, muito bem. Aí o que acontece? Quando ele abre o exame, ele diz para mim assim, a senhora tem doenças no coração, o coração da senhora está com sérios problemas e pelo raio-x e a ecografia, né, ecocardiograma, deu para saber que também aonde foi a operação, a senhora tem uma cicatriz que não era nem para aparecer e ali a veia está bem mais estreita, ela não desenvolveu direito. Então, depois fez mais outros exames que se descobriu que a veia estava endurecida naquele lugar e também, além de estreita, era mais fina. Ele falou assim que não sabia por que aconteceu isso,
mas estava assim. E que eu tinha apenas 3 meses de vida. E se eu tomasse uma série de medicamentos, poderia ser que eu durasse mais uns 6 meses de vida, mas eu não ia ver minha filha completar 10 meses. E ele falou assim, como eu tô falando com vocês, como se fosse uma coisa tão natural, né? E ele falou assim, então eu vou passar mais de 8 medicamentos, mas a senhora não pode perder o horário, quer dizer, a senhora não. Quem vai cuidar da senhora? Porque a senhora vai entrar em estado vegetativo e tal. Quando começar a tomar, eu falei, espera, eu não vai ter cura? Não, é só para prolongar um pouco a vida. Eu falei, que vida? Eu vou virar um estado vegetativo? Eu falei, não. Eu não vou tomar medicamento, já que não tem cura, eu quero viver. Se eu viver um dia, eu quero abraçar minha filha, eu quero abraçar meu marido, eu quero saber que eu tô viva e que ela tá viva. E eu não quero, de jeito nenhum, virar estado vegetativo. Fiquei pensando, nossa, ele falando e eu falando assim, Jesus, o Senhor está escutando? O Senhor está escutando o que está sendo falado? O Senhor me deu minha filha, eu pedi minha filha ao Senhor, não tinha, como eu disse, ultrassom, e o Senhor me mostrou num sonho um vestidinho vermelho de crochê lindo. Então, eu acordei na certeza que eu ia ter uma filha. E o Senhor me deu uma filha. Eu tinha um casamento que era a extensão do céu. Eu nunca soube o que é ter uma família, porque meus pais se afastaram dos caminhos do Senhor. Quando eu tinha 2 anos, eu nem sabia que um dia eles tinham sido cristãos. Minha mãe tomou o rumo inverso. Ela adorava o Senhor Deus. Mas quando ela se afastou, ela foi para o outro lado, né? Ela começou a invocar o inimigo, a fazer umas coisas assim. Então ela via vozes, via vultos. Era uma pessoa muito atormentada. Eu nunca escutei eu te amo, nunca ganhei um abraço. E de repente eu estava num lar perfeito, que o Senhor era adorado. Meu marido e eu, nós estávamos tão felizes. Eu falei, Senhor, tem muita coisa errada. Mas eu cheguei na minha casa, falei para o meu marido, quando eu saí, meu marido me viu. Ele falou assim, nossa, você tá pálida. Eu falei, é o calor. Eu falei, Deus, eu não vou falar para ele, porque eu não consigo nem eu pensar como que eu vou dar notícia. Ai, meu filho, fui lá e os exames deu que eu vou morrer daqui 3 meses. Eu não sabia como dizer isso. E eu não sabia lidar com a situação. Eu precisava, falei, eu preciso ficar sós contigo, conversar contigo. Depois que o Senhor falar comigo, aí sim eu falo com meu marido. Mas antes não. Aí nós fomos para casa. Eu entrei no quarto, falei, tá calor, você fica com a Karina um pouquinho para poder me trocar, que tá muito calor. E eu aproveitei aqueles minutos que eu tinha para não desconfiar. Dobrei o joelho, troquei rapidamente a roupa, dobrei o joelho e disse, Senhor, eu não peço que o Senhor me cure, porque eu ficaria muito feliz se o Senhor me desse coração novo, veia nova, tudo bem, mas que o Senhor me mantenha com saúde. Porque, Senhor, eu pedi a minha filha, o Senhor me mostrou no ultrassom, tá bom, meu marido vai casar de novo, porque ele é novo ainda, mas outra pessoa vai criar minha filha. Falei, ou ele vai continuar trabalhando, ou ele deixaria com a minha mãe, que eu já falei, e a minha sogra de igual modo tomava até tarja preta. Ela não estava em condição de cuidar de criança. E uma das duas ia cuidar da minha filha, e eu tinha falado para o Senhor, desde o ventre, eu sempre, todo dia eu entregava minha filha ao Senhor. Já tinha planejado em criá-la nos caminhos do Senhor. Falei, então, meu Deus. Daí, sabe aquela paz que excede todo o entendimento? O Senhor não me disse nada, mas veio uma calmaria no meu coração, abri a porta e pronto. Depois, eu fui em mais 2 cardiologistas, sem meu marido saber, claro, porque senão eu tinha que explicar. Eu não queria explicar enquanto eu não entendesse o que estava acontecendo, né? E fiz todos os exames de novo e era as mesmas respostas que eu tinha. Então eu era uma doente terminal que poderia morrer a qualquer momento. Muito bem, gente, mas olha, eu estou aqui até hoje. E o Senhor honrou aquele pedido. Eu tive muitas crises cardíacas. Quando a Karina tinha 17 anos e meio, o doutor cuidava de mim, porque daí eu queria um doutor que me acompanhasse, porque eles não queriam. Já que eu não queria medicamento, eu não queria nada, então também eles não acompanhavam, porque eles diziam que eu ia morrer, depois eles iam ser processados. Mas eu pedi a Deus, o médico, que não me desse medicamento, já que não tinha o que fazer, ia me dar medicamento para eu virar um vegetal. Aí orei ao Senhor, marquei cardiologista, e esse cardiologista, ele disse assim, Dona Leise, a senhora é uma doente terminal. Eu não sei explicar como a senhora anda, fala, porque o coração da senhora não tem a condição da senhora nem andar nem falar. Mas eu não vou dar medicamento para a senhora, porque não vai resolver. E como a senhora, eu tinha também problema renal,
vai afetar o rim da senhora. Então não vamos judiar da senhora não. Quanto a senhora conseguir viver, a senhora vai viver, eu vou acompanhar a senhora, e a senhora vai vendo sua filha crescer, vai acompanhando sua vida, e qualquer coisa, se for necessário, a gente entra com medicação, sabendo que quando a senhora começar a tomar medicação, no máximo mais 6 meses de vida, não mais que isso, porque a medicação para a senhora é muito forte e ela vai paralisar o rim da senhora, vai trazer outros problemas que vai trazer a óbito. Muito bem, já fiquei mais tranquila, pensei, se eu morrer, o médico já tá sabendo, porque é difícil, né? Você morre jovem, aí, nossa, coitado da família. Então, daí, sim, eu já tinha mais. Aí, sim, eu falei com o meu esposo sobre as minhas condições de saúde, com a minha filha. E ela me via que eu entrava em crise, mas tudo bem, depois o Senhor me sustentou e foi tudo bem, gente. Mas em 2020, janeiro de 2020, eu tive uma crise cardíaca tão forte, meu marido estava comigo, né? Graças a Deus ele não está viajando, porque nós temos uma empresa, de vez em quando meu marido vai atender um cliente, ele viaja, mas ele estava em casa. Eu acordei bem, de repente eu comecei a sentir meu corpo tremer. Eu fui medir a pressão e o batimento, a pressão estava 12/11 e o batimento 178. E assim, o meu coração, antigamente, o laudo era coração descompassado. Agora é arritmia, né? Eles simplificaram. Mas era descompassado e eu acho que mais se adequava ao meu coração. Porque no mesmo momento que ele batia aí 178, de repente, ali 5 minutos ele caía para 50, 60, e depois ele voltava, depois eu já cheguei ao batimento de 26 batimentos por minuto, 44 batimentos por minuto. Então, era uma situação muito difícil. E aquela crise foi tão pesada e o meu marido ficou tão assim, ele não sabia o que fazer, que ele ligou para o médico e daí o que responderam para ele falou assim, ela está falando, ela está inconsciente? Não, ela está falando. Então, vamos ver, porque não tem o que fazer. Vamos ver se ela vai sobreviver a mais essa crise. E daí, naquele dia, era a consagração do círculo de oração. Eu já estava prontinha para ir para a consagração do círculo de oração quando eu comecei a me sentir mal. Daí eu pedi ao meu marido para pedir oração. E daí eles ficaram orando. Foram 15 horas. 15 horas dessa crise forte. E aí, gente, chegou uma hora à noite, acalmou. Não fiquei perfeita, mas nossa, do que eu estava... Eu tinha melhorado 70%, daí eu consegui dormir. E o meu marido viu que quando eu estava dormindo, daí ele falou assim, daí eu me acalmei e consegui orar. E ele orou, ele pediu muito para o Senhor me dar um coração novo. E daí ele fala que não sabe se é sonho, se é visão, mas ele viu quando um anjo chegou com um coração que brilhava e colocou assim no meu peito. Daí ele falou assim, eu não sei se é sonho, se não é. Para mim, parece que eu vi, mas eu não tenho certeza. Mas que estava colocando o coração novo. Isso foi em janeiro de 2020. E aí eu fiz uma série de exames, muitos exames, mais de 9 exames cardíacos para poder levar para o médico, para ele ver o que aconteceu. Né, que eu nunca passei por algo assim. Uma hora eu tive que ir ao banheiro, que a pressão baixou muito, e quando eu fui ao banheiro, assim, eu senti um jato quente que subia na minha cabeça, mas como se tivesse um jato quente mesmo, e que parece que explodiu na minha cabeça, e eu fiquei cega por alguns minutos de um olho. Falei pro meu marido, eu tô cega, fiquei cega, mas durou aí uns 2, 3 minutos, depois voltou. Então foi muito devastador o que aconteceu comigo. Mas aí eu fiz todos os exames e tal, e acabei não levando pro médico por causa da pandemia, né? Tinha que esperar, já que eu estava bem, então vamos ficar em casa, tudo bem. E aí, 2022 eu tinha que operar, não tinha jeito, estava muito grande, estava doendo demais, e estava inflamando, então tinha que tirar. Daí eu fui e falei que eu era cardiopata, daí eles falaram assim pra mim, né, do convênio, traga seus exames aqui para a doutora, marcaram para uma cardiologista a ver. Mas sabe, gente, eu passei um ano ainda tendo algumas crises, mas cada vez mais espaçada e menor. Eu tive 2 crises nesse 1 ano e meio, que foi uma que durou 5 horas, que foi uma crise média,
e outra que durou 2 horas foi mais forte. Depois eu não tive mais nada, eu não sentia nada. Parece que meu corpo estava se recuperando de tudo que foi, porque, gente, eu tenho 57 anos, né? Então, desde os 19 eu estava sofrendo até os 55. Então, com crises constantes. E aí, quando eu senti isso, que eu tava falando, nossa, eu não sinto mais aquela dor, e eu posso andar, né? Eu não sinto mais aquela tontura, meu coração não parece que galopava, porque parece que ele estava galopando, meu coração. E eu parei de sentir o coração. E é engraçado, né, gente? Porque aí uma vez o médico disse pra mim, quando eu falei pra ele, é tão ruim quando o coração bate assim, que parece que tá galompando. Ele falou assim, dona Lísia, que o coração da senhora tá muito doentinho, mas quando a gente não tem problema de coração, dona Lísia, a gente esquece que tem coração. Porque a gente não sente coração. Aí eu falei, Eu falei assim, nunca aconteceu isso comigo, né? E na verdade, daí eu falei, nossa, eu não tô sentindo meu coração, é verdade, e eu estou bem melhor. Mas foi um processo que durou 1 ano e meio, até acho que o organismo se recuperar, né? Bom, aí quando ela abriu os exames, a doutora, o que você tem? Eu falei, olha, entre outras coisas, eu tenho insuficiência cardíaca. Aí ela abriu os exames, o Doppler, o ecocardiograma, e um monte de exames que eu fiz, né, de imagem, e ela disse assim, quem disse para a senhora que a senhora tem insuficiência cardíaca? Eu falei assim, foi o médico. Ela falou, a senhora não tem nada. Nossa, o coração da senhora é tão lindo. Eu estava com o coração deformado, gente. Então era a última coisa, eu ia mesmo morrer. Olha como Deus é maravilhoso. Aí o meu coração disse que é menor do que o coração para uma pessoa da minha idade. Mas isso ela falou assim, parece um coração novo, ele é tão perfeito, olha a cor dele, olha como o batimento dele, que perfeição, ele dá conta direitinho da senhora, ele tá muito saudável, nossa, parece um coração jovem, ele só é menor do que o coração que a senhora deveria ter, mas ele tá fazendo tudo certinho, ele é suficiente para a senhora. Então a senhora não tem problema nenhum no coração, e a senhora pode tomar a anestesia que for, a senhora pode tomar um antibiótico mais forte que tiver, que o coração da senhora aguenta. Gente, eu fiquei assim, que nem agora, muito alegre com o Senhor. Cheguei pro meu marido, abracei ele e falei, nossa, meu bem, você orou por mim e o Senhor me deu um coração novo. A médica falou isso, que parece um coração novo. E o Senhor tinha me dado coração novo. Então, nessa parte, gente, tá tudo bem. Acho que tá engraçado que outro dia eu tava na casa da minha filha e o meu genro acabou assustando minha filha, não sei porquê. E aí ele veio correndo, ele falou assim, tá tudo bem, você se assustou? Aí ele olhou pra mim, sogra, eu não sei porque eu tô preocupado, o Senhor te deu um coração novo, agora você pode levar susto. E é verdade, né? Como é lindo o Senhor. Mas aí fez essa maravilha. Mas, gente, eu tinha que passar pela cirurgia. E então, esse problema, porque a anestesia, que nem disse o doutor, vai ser um problema, anestesia com a senhora, mas não vai ter jeito, a senhora vai ter que passar, vai. Né? Ele falou, vai. Eles vão ver o que fazem com a senhora. Mas, e antibiótico também eu não podia tomar. O remédio mais forte que eu estava podendo tomar ultimamente era Tylenol 750. Eu não podia ficar sozinha, já fazia 10 anos que o doutor tinha me proibido de dirigir. Ele até foi no cartório para registrar uma carta que ele escreveu que eu não podia dirigir. E ele mostrou para mim, assim, se a senhora dirigir, acontecer alguma coisa, saiba que eu já avisei a senhora. Então, veja bem, uma pessoa que não podia dirigir, que não podia ficar sozinha, e o Senhor me deu um coração novo. Então eu tinha todos os motivos para estar feliz. Mas eu estava muito triste, porque eu tinha que passar pela cirurgia. E daí eu lembro que eu mesmo não me conformava comigo, sabe? Eu dizia assim, o Senhor te deu um coração novo, mulher. O que é? Ali é só um corte, você não vai ficar internado. Por que você está tão triste? Mas eu continuei jejuando e orando, pedindo para o Senhor me curar. Falei, Senhor, o Senhor me deu um coração novo. O Senhor curou a minha veia. O que é para o Senhor eu não passar por cirurgia e o Senhor tirar esse cisto sebáceo? Mas aí eu acordei no dia da cirurgia e estava lá o cisto, né? Daí eu falei, Senhor, eu sei que eu estou sendo ingrata contigo, mas eu estou triste. Mas, gente, eu não entendia porque eu estava triste.
Eu fui internar, quando mediram a pressão, estava 16/10. Daí o enfermeiro falou, sua pressão tá alta. Eu falei, quanto tá? Aí eles não falam, né? Mas eu falei, não pode falar, tudo bem, é só para eu saber, me identificar. 16/10, eu falei assim, eu tomei o medicamento para vir, mas é que eu tô muito tensa de operar. Falei para ele assim, eu passei 10 anos em hospital e depois, de vez em quando, eu internava por causa do rim ou por causa da anemia. E eu achava que era trauma de infância, né? Porque eu sofri muito. Mas quando eu subi pro quarto, o meu marido ficou na sala de espera. E eu entrei sozinha. Quando eu entrei naquele quarto sozinha, que eles me puseram na cama, que é a primeira cama, assim, que eu olhava pro corredor, as pessoas passando. Gente, é assim, é como se eu voltasse no tempo. E voltei lá quando eu tinha 10 anos, quando eu tinha que fazer cateterismo. Eu saí de Jundiaí para ir fazer cateterismo lá na Beneficência Portuguesa. É um hospital enorme. Só que eu saí daqui na certeza que eu não ia sobreviver. O médico disse para a mamãe, para meus pais, e depois ele me chamou para falar que eu tinha 99% de chance de óbito. E apenas 1%, porque a medicina não podia dizer que, nenhum médico pode dizer que o paciente vai morrer, mas eu tinha 1% de chance de vida. Então eu fui para a Beneficência Portuguesa sabendo que eu ia morrer. E aquilo assim me trazia muita tristeza. E para piorar a situação, quando eu tinha anemia fortíssima, eu fazia 14 horas que eu estava sem me alimentar, porque atrasou o cateterismo. Muito. E aí eu fiquei num banco esperando a sala que eu ia fazer o exame. Na frente, assim, no corredor do outro lado, tinha os apartamentos das pessoas que estavam internadas. E eu estava ali. Quando estava tudo certo, a mamãe acabou de ver os papéis lá e estava tudo certo para eu fazer o exame. Daqui a pouco a enfermeira ia me chamar para começar o procedimento. Aí minha mãe não podia entrar, então ela olhou para mim e disse, eu vou embora. Eu vou embora, depois, mais tarde eu volto. Acho que eu vou para Jundiaí. Depois eu venho para ver o que aconteceu com você. E eu pensei que ela estava falando isso, mas que ela não ia embora. Mas ela foi, ela não me deu um abraço, não me deu um beijo, sabe? Não ficou comigo, não segurou a minha mão, ela simplesmente foi embora mesmo. Ela tinha arranjado uma amizade no trem de uma senhora, então elas combinaram de passear e depois almoçar e um monte de coisa, mas ela dizia que ia vir para Jundiaí, mas ela ficou por lá passeando com essa senhora. E eu fiquei lá no hospital sozinha. E eu não acreditava, eu olhava para minha mãe assim, eu falei, eu não acredito, minha mãe me deixou. Quem é que deixa uma criança? Aqui eu vou morrer, ela sabe que eu vou morrer. E nem um abraço, nem um beijo, nem um choro, nem uma lágrima, nem falar, não, eu vou ficar com a minha menina até ela entrar. Insisti até para entrar comigo, né? Mas não, ela foi embora mesmo. Eu vi minha mãe indo embora, eu fiquei em choque. Eu fiquei em choque, eu olhava e não acreditava que a minha mãe tinha me deixado. E aí veio a enfermeira, até perguntou da mamãe, daí eu fui entrar. E para piorar a situação, quando eu estava lá esperando, pensando assim, nossa, eu tenho 10 anos, eu nunca, faz muito tempo que eu não sei o que é brincar, o que é correr, a minha vida tem sido hospital, eu mal consigo dormir, e agora eu vou morrer. Quando eu estava pensando nisso, a maca parou com o senhor que tinha feito cateterismo antes, o que foi antes de mim. Mas o homem veio ao óbito, ele morreu. Ele tinha 78 anos e ele não aguentou o cateterismo. E daí os enfermeiros perguntando quem ia falar com a família, sabe, gente? Quem é que vai falar com a família? E daí o enfermeiro falou, não, é o médico. Ah, que bom, é o médico, então a gente não precisa falar com nada. Porque tá tudo aí, tá os filhos, tá os netos, tá toda a família aí. E eles estão cheios. Como que a gente vai dar uma notícia dessa? Daí eu pensando, mas meu Deus, ele viveu... Não, daí pensei, eu não falava Deus, tá, gente? Porque eu nunca ouvi falar de Deus. Daí eu pensei, por que estão chorando por causa dele? Porque ele viveu, teve netos, teve uma vida, tá com 78 anos e eu vou entrar e vou morrer igual ele. Só que a diferença dele é que eu nem vivi. E também que não vai ter ninguém para chorar por mim.
Porque ninguém veio, só a minha mãe. Minha mãe foi embora. Nossa, sabe aquele sintoma aquele sentimento de abandono foi tão forte em mim, que ali, quando eu estava ali, como se eu estivesse vendo essa cena. E eu não sabia que isso, 47 anos atrás, tinha afetado tanto a minha vida, de achar que, sabe, as pessoas não se importam comigo. Tanto faz eu viver ou morrer, pode ser que sinta tristeza um pouco, mas não, eu não sou importante, eu sou descartável. Esse assim, sentimento que eu tinha. E eu nem sabia que eu tinha esse sentimento. Aí, quando eu estava pensando sobre isso, o Senhor Jesus falou para mim assim: filha, você nunca esteve sozinha. Na Beneficência Portuguesa eu estava com você. Eu estava falando com você, eu estava ali, mas você não me ouvia. Porque você não me conhecia. E também você não sentiu a minha presença porque você não sabia que eu existia. Mas eu estive com você ali. Você não estava sozinho. Você nunca está só. Eu estou aqui com você. Aí quando o Senhor falou isso para mim, Ele me trouxe uma música que eu cantei nessa época de pandemia, que eu ouvi e gostei tanto dessa música, apesar de eu não cantar, tá, gente? Eu não sou cantora. Fiz parte de coral, de conjunto, mas é a misericórdia do povo. O povo é muito bom, né? O povo de Deus é gente boa demais, então tinha compaixão. Mas eu ensaiei, né? Tentei cantar bonitinho para cantar para o grupo de oração, que nós estávamos isolados e estava acontecendo muita coisa ruim. Nós tínhamos perdido uma amiga muito querida do grupo, então eu senti de cantar. Então o Senhor falou para mim assim: canta, filha, canta baixinho, mas canta. Gente, comecei a cantar, vou cantar para vocês. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. E eu cantando isso, mas as lágrimas desciam assim, parecia que eu estava... Parecia uma enxurrada. Aí parei de cantar e a enfermeira entrou. Quando a enfermeira entrou, ela disse assim para mim: você tá sozinha? Eu falei: eu estou. Falei assim: mas meu marido tá lá na sala de espera e eu tô preocupada com ele. Nós saímos muito cedo e está meio tarde já. E ele não tomou um café decente e eu tô preocupada. Ele deve estar preocupado comigo lá, sem notícias e sem se alimentar direito. Você faz um favor? Eu falei para ela: será que você pode ir lá e dar um recado que eu estou bem, que acho que vai demorar um pouco? Ela falou assim: pode ficar sossegada que eu vou sim. E daí quando ela saiu, o Senhor disse assim: filha, você nunca está só, né? E o Senhor, mas antes dele falar isso, ele falou para mim: canta mais uma vez, canta, filha. Daí eu cantei. Só que quando eu comecei a cantar, as lágrimas pararam. Eu senti tanta presença de Jesus, tanto o amor dele, era algo palpável. A certeza, quando ele falou para mim: você não estava sozinha, eu estava com você na Beneficência Portuguesa, aquilo foi a cura para minha alma. E quando ele falou isso para mim, sabe, que ele nunca me deixou, que ele sempre estava comigo e eu nunca ia ficar só. Ele falou de novo isso. Mas antes ele falou para mim assim: canta, filha, canta mais uma vez. Então aquela alegria, aquela paz, eu não conseguia mais chorar, eu estava tão feliz, sabe, de saber que não importa, o Senhor sempre vai estar comigo. Então eu pensei, na hora pensei: nossa, naquele tempo eu nem conhecia Jesus, nem sabia que Ele existia e Ele estava cuidando de mim. Agora que eu conheço Jesus, que eu conheço a voz dEle, que Ele está comigo, que Ele é meu Senhor, então Ele nunca vai me deixar. E daí eu consegui cantar sem chorar. Depois que eu cantei, daí quando o Senhor falou de novo: você nunca vai estar só. E o meu marido entrou, gente, foi assim, parece filme, porque o Senhor acabou só e o meu marido entrou. E naquele momento o Senhor quis dizer para mim: viu, você tem pessoas na sua vida que não vão te abandonar. Eu tenho cuidado de você. E o meu marido, é assim, ele ficou 13 anos afastado. E tinha momentos que eu achava que eu ia perder o meu marido. Mas eu lutei por ele, orei, jejuei, fui na vigília, fazia vigília em casa todos os dias por ele. Então assim, quando ele entrou, é como se o Senhor está falando assim: viu? Ele
havia se perdido, mas ele voltou e voltou para você. Então é para você. E, sabe, o Senhor curou meu trauma. Não tive mais. Depois eu fui lá para o centro cirúrgico. Estava tão em paz, tão tranquila, que até olhei o relógio, a hora que eu comecei a tomar anestesia geral, né? Eu olhei o relógio tranquila, estava tão em paz. O Senhor me curou do trauma do abandono, de saber que existe um Deus, que por isso que eu digo, às vezes o Senhor nos coloca naquela situação que para nós seria situação difícil de viver, para mim seria impossível eu passar por aquilo. De certo, eu não ia conseguir me controlar, sabe? Achar o eixo de controle para que a pressão ficasse tudo bem. Não, eu estava muito triste, e essa tristeza de abandono. E o Senhor curou isso em mim, o Senhor tirou aquela tristeza e foi maravilhoso, gente. Eu fui curada de um trauma que eu tinha desde os 10 anos e nem sabia que eu tinha. Trauma do abandono, de não pertencer a ninguém, de ser assim descartável, de ninguém se importar comigo. E aí vem o Senhor me mostrando que não, que Ele se importa comigo, que Ele esteve comigo todo o tempo. E a medicina dizia que eu ia morrer, e o Senhor me deu vida. Então esse é o nosso Deus. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a sua dor, qual é o seu trauma, ou alguma coisa, um processo que você está passando, mas o Senhor é contigo. A sua vara e o seu cajado te consolam, o Senhor está contigo. Ele é bom pastor, Ele não te perde vista. Confia no teu Deus. É como eu digo, às vezes nós temos que ir para a fornalha, temos que enfrentar a fúria dos leões na cova, mas o Senhor acalma os leões. O Senhor fecha a boca deles, nós vencemos os gigantes, o Senhor nos capacita para na situação que para nós seria situação de derrota, situação de medo, o Senhor nos garante que nós vencemos com Ele. O Senhor nos faz mais que vencedor. Confia no teu Deus. Eu não sei o que você tem, o que você está passando, mas eu posso dizer que o Senhor está cuidando de você. O Senhor cuida de você, o Senhor zela pela tua vida. Muitas vezes nós estamos tão aflitos, tão cheios de problema, que nós não conseguimos ouvir a voz do nosso pastor. Mas Ele está ministrando em nós. Ele está, sua presença se faz aí conosco. Então, se você estiver passando por um momento difícil, diga: Senhor, eu preciso ouvir tua voz. Me faz, acalma o meu coração, acalma a minha mente. Eu preciso, Senhor, que o Senhor me acalme para te ouvir, para sentir a tua presença. E sabe, o Senhor nos capacita para nós vencermos qualquer situação. O Senhor é um Deus de amor, é um Deus que não te perde de vista, tá bom? Então agora eu quero cantar para você. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. O Senhor está cuidando. Confia no teu Deus, clama a Ele. Fala: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Enche-me da tua presença. Põe os teus pensamentos, os teus sentimentos em mim e ministra ao meu coração. E você vai ver como coisas grandes, maravilhosas o Senhor tem na sua vida. Confia no teu Deus. Nem que o médico diga que você vai morrer, mas a palavra final é do seu Deus. Mesmo que você se sinta como eu, abandonada, sem valor nenhum, o Senhor, Ele não te abandona. E para Ele você vale mais do que o ouro de Ofir. Você vale o sangue, o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. E Ele é o bom pastor que nunca te abandona. Tá bom? Vamos orar? Senhor, meu Deus, obrigada, meu Senhor, por esse momento maravilhoso. Nós sabemos que às vezes o Senhor não nos livra da fornalha, mas o Senhor vai junto, o Senhor vai junto. O Senhor não nos abandona, o Senhor não nos deixa para trás. O Senhor não vira as costas para nós, não. O Senhor nos ama. O Senhor cuida de nós. Muito obrigada, Pai, por Jesus. Obrigada pelas nossas vidas e que tudo que se levanta contra nós, nós sabemos que Jesus está lutando por nós. E com Jesus nós somos mais que vencedores, Papai. Seja feita a tua vontade em nós, que é boa, agradável e perfeita.
Derritraut, até uma próxima oportunidade.